Pecadores! Chegamos, minha gente. Chegamos para falar desse, que é um filme. Eu não demorei para falar sobre ele, não só por esperar o Oscar e ver como que seria o desempenho dele na academia, não só por isso, mas porque Pecadores é um filme que você precisa digerir. Você precisa entender, você precisa, são camadas e mais camadas de discussões emblemáticas, discussões essas que viram e que tratam sobre questões de apropriação, de apagamento, de exploração, de recomeços, de mentiras, de hipocrisia. É um filme que vem aqui recheado de significados e significantes. É um filme que deixa você assim, sem reação. A minha primeira reação ao assistir esse filme, ele me tocou profundamente. A minha primeira reação foi a primeira reação de desesperança. O final do filme, ele quebra a expectativa hollywoodiana que nós temos, que é de um final feliz. Então, spoiler, não há final feliz, né? Assim, dá pra gente dizer que há por conta do cantor de blues, do Sam, né? Mas que inclusive é inspirado, esse filme é inspirado num cantor de blues realmente, Robert Johnson, que dizem que vendeu a alma aos demônios para poder ser o maior artista de blues que há na sociedade, né? Mas enfim, dá pra gente dizer que houve um final feliz pro Sam, se é que aquilo pode ser considerado um final feliz. Mas ao mesmo tempo, quando você para ver socialmente falando, nós estamos em 2025 e o filme se passa em 1932, 1930, né? 32, em Mississippi. Mas esse filme podia estar passando aqui, em São Paulo, sabe? Na esquina aqui do lado. Esse filme podia estar passando no jornal da semana passada, retratando, né? Retratando o jornal da semana passada. Esse filme podia estar retratando um dia comum numa favela qualquer, numa comunidade qualquer, dessas milhares que a gente tem pelo Brasil. Eu tive uma sensação de desesperança muito grande na alma. Esse filme ele fala na alma, sabe? É o filme do ano. De fato, você tem que assistir esse filme se você ainda não assistiu, porque de fato mereceu todos os Oscars e todas as indicações. Ele foi indicado a 16 Oscars, mas ganhou 4, né? E a gente sabe que isso é um feito fenomenal, porque nós estamos falando de uma academia que tem um viés todo racista ainda hoje, e que vem quebrando, né? Tentando quebrar essa hegemonia branca há muito tempo, mas a estrutura social é racista, né? Então, ter ganho quatro prêmios numa sucessão de indicações de 16 é uma vitória. É uma vitória para o diretor, é uma vitória para o elenco, é uma vitória para toda a equipe, é uma vitória para o povo preto, né? É uma vitória para as pessoas discriminadas e injustiçadas ao longo da vida, na vida inteira. É um filme que discute as questões raciais, então, já antecipando para você, você sabe que nesse canal a gente traz o viés psicanalítico, né? Para falar além da sinopse do filme, além da história geral do filme, a gente sempre traz, além da crítica geral do filme, a gente sempre traz aqui um viés psicanalítico. E nesse viés psicanalítico, a gente vê dois irmãos gêmeos que são apegados, que caminham juntos na vida, e eles foram trabalhar com Al Capone na máfia, né, dos Estados Unidos. Isso é falado e refalado a todo tempo ali no filme. E trabalhando para a máfia, eles ganharam várias habilidades: habilidades de negociação, habilidades de saber se impor por meio da violência, habilidade de não se impor por meio da violência quando não for necessário, quando não for cabível.
E nesse contexto eles retornam à sua cidade de origem. Eles retornam ao seu lugar de origem, porque a partir dali eles querem reescrever a história. Eles querem escrever, pegar aquele dinheiro sujo da máfia e transformar aquele dinheiro sujo, lavar, né, teoricamente lavar aquele dinheiro sujo, transformá-lo em dinheiro limpo para trazer benefícios para a sociedade da qual eles fazem parte, da qual eles foram enxotados, porque eram adolescentes, gêmeos, bagunceiros, brigões, e de repente retornam homens fortes, ativos, economicamente bem abastados, que querem mostrar o valor que o dinheiro tem na sociedade e mostrar o quanto que a sociedade tem. Então, na primeira parte aqui eu vou falar desse filme, eu vou falar para você que é um filme que mostra uma necessidade, uma vontade de recomeçar. Recomeçar não do ponto onde pararam, porque o ponto onde pararam eles eram só bagunceiros, né? Eram só adolescentes, jovenzinhos, arruaceiros, mas recomeçar de um tempo no qual eles iniciam uma nova projeção, no tempo no qual eles enxergam, eles criam uma nova visão de um futuro possível, viável ali naquele local. Então eles querem abrir um bar que vá cantar e vá falar sobre a cultura negra, que vá trazer toda a cultura afro-americana para a realidade, né, da vida daquelas pessoas, que vá fomentar a economia no entorno delas. Então, por isso, eles movem, né, a economia pagando em dinheiro, pagando o valor que as pessoas querem. Eles trazem, aproximam-se deles os imigrantes, também asiáticos, que também são preteridos nesse universo racista que a gente tem, principalmente lá nos Estados Unidos nessa época, né, de 1930. Então eles vão lá e trazem, né, outros imigrantes que também são explorados nessa cidade, nesse universo, e eles querem fazer a máquina girar, a máquina econômica da cidade girar através do fortalecimento da negritude, do fortalecimento do reconhecimento de quem eles são, do que eles podem fazer, do que eles estão dispostos a fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que a vida ela é feita de etapas. Então, é bem interessante porque você vê crianças crescendo sem perspectiva, sem expectativa nenhuma, de repente se tornam jovens e vão para o mundo, e de repente se tornam jovens e vão para o mundo, conhecem o mundo, fazem dinheiro e história no mundo e aí retornam para o seu lugar de origem, mas só que agora para fazer diferente, para trazer uma nova perspectiva daquilo que eles viram lá fora que talvez possa funcionar aqui dentro e daquilo que eles imaginavam, que eles desenharam, que eles quiseram. Então, psicanaliticamente falando, é bem interessante porque muitas vezes a gente está numa profissão, numa carreira que a gente fala, nossa, mas eu empenhei tanto tempo, né? Eu fiz faculdade, eu estou trabalhando há X anos nessa área, e agora, como assim eu vou largar tudo para recomeçar em outro lugar? Sim, você pode. Por que você pode? Porque a sua vida não acaba em si, a sua vida não acabou. E já que sua vida não acabou, você não precisa fazer dela um reflexo ruim daquilo que um dia você experienciou, daquilo que um dia você imaginou que teria. Então, se você não está feliz nesse casamento, nesse relacionamento, nesse lugar onde você mora, nessa profissão que você tem o direito de vislumbrar um futuro diferente e você tem o direito de ir em busca desse futuro diferente. Então, olha que interessante, para que não haja distorções do que eu estou falando. Eu trabalho com recursos humanos, né? Então eu trabalho com gestão de pessoas já há muitos anos. E uma coisa que eu sempre falo é: adultos fazem o que precisa ser feito. Como assim, Fernanda? Adultos pagam boletos. Adultos não falam, cansei dessa profissão, vou embora. Não, 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 não. Adultos fazem pensamentos, fazem mudanças conscientes e referentes às suas possibilidades reais e atuais. Então, o que eu estou dizendo é:
Tá infeliz nesse casamento? Tá infeliz nesse relacionamento? Tá infeliz nessa casa, nessa cidade onde você mora? Tá infeliz nessa profissão que você escolheu e que 10, 20 anos depois você vê que já não te brilha aos olhos mais? Então respira, respira, faz um plano. E aí segue esse plano. Fazer um plano é junta dinheiro por 6 meses a um ano, pelo menos, para que se tudo der errado, você tenha condições reais e oficiais para restabelecer a sua vida financeira, para manter a sua vida financeira enquanto você está galgando e procurando uma nova seara, uma nova área, um novo trabalho. Então, respira, conversa com seu cônjuge, tenta fazer uma terapia de casal, tenta criar uma perspectiva nova, porque para gente melhorar o relacionamento que a gente tem hoje, a gente tem que abandonar a carga que nós tínhamos antes. Então, quando os meninos voltam para a cidade, eles tentam zerar. As pessoas enxergam os meninos com os olhos que, que eles saíram de lá. Então eles tentam a partir de agora mostrar, não, agora nós somos homens adultos centrados. Então, quando eu falo sobre a gestão, quando eu falo sobre a transição de carreira, né, da mudança de carreira quando você quer mudar, é justamente nesse ponto que as pessoas se perdem. Porque elas saem daquele trabalho que não está deixando mais elas felizes, e aí elas vão inovar, vão tentar inovar e tentar ir para um lugar onde elas nunca fizeram, nunca foram. Amiga, você está saindo gerente de vendas. Agora você passou na UAB, você vai ser advogada. É lógico que você vai ganhar menos do que você ganhava na gerência de vendas. Porque esse, inclusive, é um pedágio financeiro que a gente tem que pagar quando a gente inicia numa nova carreira. Você era gerente de vendas, agora você está virando advogado. Então é lógico que você vai começar como advogado júnior. Não tem como você começar como advogado sênior só porque você era gerente sênior na outra empresa, porque era outro nicho, era outro ramo de atividade, era outra empresa, era outro tudo. Então você vai recomeçar do zero, é começar do zero. É olhar para o zero e ver as projeções futuras, e ver as possibilidades, e ver como você faz para usar esse seu score, né, essa sua habilidade como gerente de vendas, por exemplo, no exemplo que eu trouxe para vocês, como você faz para usar essa habilidade gerencial que você já adquiriu ao longo de 20 anos como gerente de vendas, agora para gerir o seu próprio escritório de advocacia, ou para entrar no outro escritório de advocacia que você de repente está galgando. Então veja a perspectiva, veja que interessante. Você enxerga o lugar que você quer entrar, você enxerga a profissão que você quer assumir a partir de agora, e aí você paga os pedágios sociais, emocionais, estruturais e financeiros. Gente, o pedágio financeiro é o mais caro, por isso que eu digo que você tem que juntar mesmo, reservar mesmo dinheiro, pelo menos para ter 6 meses de fôlego. 6 meses a um ano é o ideal. Por quê? Porque nesses 6 meses, um ano, você vai buscar as profissões que você quer, podendo dizer não, inclusive, para vagas que não são adequadas para você. Entende? Agora, se você não tem o dinheiro do boleto, amiga, como é que você quer ir buscar emprego e dizer não para o emprego? Não, não vou trabalhar aqui. Mas sua luz vai cortar. Entende? Seu imposto vai vencer. Então, sim, você precisa fazer um planejamento antes de ir para o tudo ou nada, tá? Então, a gente vê aqui em Sinners, a gente vê aqui em Pecadores, que eles fizeram esse planejamento, né? Eles olharam o planejamento, eles olharam para a sociedade, eles olharam para aquilo que eles quiseram e eles têm um plano desenhado. Você vê eles falando desse plano. Você vê que eles chegam na cidade, eu vou fazer isso, depois aquilo, eles fazem em etapas. Então é muito lindo ver essa construção que eles estão fazendo ali, porque nesse momento você percebe a profissionalização das etapas que eles desenharam. Então eles desenharam, bom, primeiro a gente vai encontrar o local, primeiro o que que a gente vai fazer? Ah, a gente vai ter uma casa de blues que vai servir comida que genuinamente nós gostamos de comer.
As pessoas que gostam, os negros, os trabalhadores, eles gostam de comer esse tipo de comida. Então vai ser esse tipo de comida que nós vamos ter. Legal. Então o quê? Depois como? Ah, então a gente vai procurar o lugar que a gente vai ver, a gente vai negociar esse lugar. Aí aqui tem uma falha, não é uma falha do filme, tá? Mas é uma falha que as pessoas cometem. Você foi encontrar um lugar para abrir o seu próprio negócio ou para você morar. E aí você não olha no entorno, você não pergunta para as pessoas, você não sonda sobre que lugar é aquele. Você simplesmente vê aquele lugar e fala: opa, oportunidade de ouro, é aqui que eu vou. Então, essa falha que eles tiveram ali, que a gente sabe que foi uma falha proposital para ter o enredo do filme, aqui na transição de carreira, essa falha é uma falha muito pesada. Por quê? Porque eu já cansei de ver pessoas que alugam prédios comerciais, por exemplo, em bairro que dá enchente. E aí alugam prédios térreos, né, casas, né, térreas para abrir o seu próprio negócio e esse lugar dá enchente. E aí quando dá enchente, o que acontece? Perde-se tudo. Entende? Então, nesse caso, procure o local que seja adequado para você levar o seu negócio. E aí, gente, não é só ver a primeira oportunidade de entrar. Não, é conversar com os vizinhos, é passar naquela rua, naquele local, em diferentes horários, de preferência em diferentes dias, para você poder analisar se aquele bairro é o bairro que você está imaginando mesmo. Para poder analisar, é como se fosse um test drive, sabe? Você não vai, quer comprar um carro X. Você não vai simplesmente pegar esse carro X, entrar lá na concessionária e falar, eu quero este carro. Não. Você faz um test drive. Até para ver se o seu corpo cabe, né? Naquele carro. Se aquele pensamento que você tinha a respeito desse carro, de se vendo manobrando, dirigindo esse carro, realmente condiz com a realidade. Então você faz um test drive. Na sua locação ou na sua transição de carreira, lembrando, né? Então eu falei da advocacia, da gerente de vendas. Então, você quer sair da gerente de vendas para ir para a advocacia? Conversa com os colegas advogados. Conversa com os advogados que iniciaram carreira. Conversa com os professores para ver o que eles acham, como eles consideram que seja o início de carreira. Pode acontecer de você, no primeiro caso, ser abençoada e pegar um processo que realmente vai te render horrores, você vai ficar milionário nesse processo? Pode acontecer no primeiro processo da sua vida? Pode. Pode acontecer, tá? Tudo é possível, né? Mas quem trabalha na expectativa do acaso é amador. Quando você é profissional, você não trabalha na expectativa do acaso, você tem tudo ali traçadinho, né? Desenhado, escopado, sabe? Determinado. Então você vê que ali eles chegam já determinados. Então eles viram o local, eles já imaginaram, então aqui vai ficar a cozinha, aqui vai ficar o salão de dança, aqui vai ficar o DJ, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar o grupo que vai tocar, aqui vai ter os banheiros, aqui vai ter o escritório. Então, assim, eles já chegam vislumbrando tudo, onde vai ser tudo. E aí, de repente, me disse a maneira como eu estou expondo aqui, porque eu estou trazendo pecadores, né, para falar sobre Sinners, Pecadores, que é um filme sensacional que você tem que assistir, mas eu estou trazendo também a visão psicanalítica e tentando fazer uma analogia com você na sua carreira, tá? Tentando tornar tangível para você na sua carreira. Então, se ficou meio confuso, ou se desse jeito que eu estou narrando tá meio, precisa de algum aperfeiçoamento, pode dizer aqui nos comentários. Esse canal aqui é livre pra gente papear, sabe? Pra gente trocar ideias, porque assim as coisas se aprimoram, tá? Feedback é sempre bem-vindo. Com educação e respeito a gente aceita, ok? Então vamos lá. Eles pensaram em tudo, só que eles tiveram, né, uma ingrata surpresa no final, porque foi quando eles foram informados de que aquele local, que simbolizava aquele local e o que era expressivamente aquele local, e a gente vê que era usado para extermínio de negros pela Ku Klux Klan, né? Então, já dando spoilers aí, a gente já via isso. Bom, passado esse primeiro momento que é da análise
de como eles vão voltar para recomeçar, para começar do zero. A proposta deles é recomeçar ali no lugar de origem deles, ao qual eles têm afeto, ao qual eles são conhecidos, e mostrar para as pessoas que um dia riram, um dia duvidaram deles, que não, que eles estão ali, estão firmes, estão fortes, são pessoas que encararam o medo, que se expuseram para o mundo e agora venceram, né? São vencedores e eles estão ali para mostrar isso. Passado esse primeiro momento, a gente tem aqui uma sucessão de acontecimentos que esfregam na nossa cara todo o racismo estrutural. E aqui a gente vem numa sucessão de violências, violências caladas, né, veladas, como por exemplo você ter um mesmo dono, que eram os asiáticos, o mesmo dono, um lado uma mercearia para brancos e outro lado uma mercearia para negros. Então você vê que aquilo é um absurdo, mas que existiu, gente. Esse filme ele mexe com a gente porque é real, né? Aconteceu, assim, esse apartheid aconteceu, essa segregação aconteceu, né? Então a gente vê que isso é real e a gente vê que os mesmos donos que também eram explorados se tornam de alguma medida exploradores, em alguma medida, é como se fosse um engolindo o outro, né? Numa cadeia sucessória de pecadores, porque no final das contas todos somos pecadores, todos estão ali pecando, seja na omissão de não gritar que está errado o racismo, seja na ação de cometer o racismo. 2026, cometendo racismo ainda, muitas pessoas. A Argentina agora, por exemplo, descobrindo que racismo é crime no Brasil e impondo ao racista penas. Vocês viram que nessa semana, lá no Big Brother da Argentina, salvo engano, uma moça foi excluída, foi banida, né? Foi expulsa do BBB, do Big Brother Brasil, do Big Brother Argentina, né? Do BBA. Ela foi expulsa lá. é, do BBB de lá por ter proferido ofensas racistas a uma das participantes, ou seja, o racismo chegou, oi, né? Vocês estão sendo racistas e não é uma brincadeira e não a gente ri porque a gente aprendeu a lidar com as ofensas na ironia, porque assim não nos açoitam, né? Não nos batem. Mas não que essa risada seja uma risada de conivência, mas é uma risada de resistência, sabe? Em algum momento eu vou quebrar isso. Então, quando você vê o Michael B. Jordan, né, que tá ali como dois irmãos gêmeos completamente opostos um do outro, assim, o que eles têm de afinidade, de irmandade entre eles, na mesma medida em que eles têm de oposição em relação à personalidade. Um é mais ativo, mais proativo, mais, e o outro é mais pensante, mais calmo, mais, né? Que traz ali alguma carga emocional maior, enfim, mais consciência social, e o outro, né? Então é como se fosse o yin e o yang, né? Na estrutura psicanalítica, como se a gente conseguisse enxergar a dualidade que é na humanidade, tanto o lado bom quanto o lado ruim, sabe? Então é muito interessante também essa construção dos personagens que o Michael B. Jordan criou e por isso foi tão bem premiado aí ao longo da vida. Passou o nosso Wagner Moura, mas enfim, ter perdido para ele não foi tão doído quanto a gente ter perdido o ano passado da Fernanda Torres, né? Mas enfim, ter perdido para ele não nos assolou tanto, porque o Michael B. Jordan realmente ele tinha que ter sido premiado mesmo, né? Porque realmente foi uma construção de um personagem, de dois personagens muito distintos, muito opostos, mas que a gente vê ali ele imprimindo essas individualizações em cada personagem de maneira ímpar, de maneira linda, né? Poética até. Bom, então a gente vê ali essa essa apropriação. A frase que ficou mais famosa do filme realmente é essa que a gente vê acontecendo hoje, né? Que é justamente essa questão, eles gostam do blues,
eles gostam da trança, eles gostam do cabelo cacheado, eles gostam dos nossos corpos, bocas, né? Hoje nunca se viu tanta moda de pessoa colocando boca, lábio, né? Ficar com bocão. Eles gostam de tudo que é do negro, do samba, eles gostam de tudo que é do negro, da feijoada, de tudo. Mas eles não gostam de quem? De quem criou, né? Eles não gostam do negro, da pessoa negra, né? Então é isso, eles amam o blues, mas eles não gostam, eles não amam, eles não toleram quem toca e quem inventou o blues. E é forte isso. E você vê que a música, essa música é um escândalo, né? Realmente você fica ali, a música começa a tocar e você realmente vai para outra estação. Realmente é hipnotizante esse filme. Esse filme é hipnotizante, tá? Então, realmente você vai para outro estágio, outro local ali, você acessa outro local que não o presente que nós estamos, né? Realmente a música, a trilha sonora é espetacular, né? A apresentação que eles fizeram no Oscars também, então se você quiser assistir a apresentação que fizeram no Oscar também tem, né? Então o filme está na HBO, a apresentação do Oscar também foi na HBO, você pode ir lá assistir. Então assim, quando a gente vê essa música sendo tocada, essa apropriação da música, essa apropriação do que é negro, das roupas, dos jeitos, das palavras, mas é apropriação, é na mão grande que pegam, né? Porque eles não integram na cultura deles, integrando inclusive quem os fez, mas eles roubam na mão grande. E aí você vê esse grau de violência que muitas vezes as pessoas não conseguem responder. Como é que você vai educar, vai dar um letramento racial em pleno 2026 para uma pessoa que fica no estádio de futebol gritando mono, 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 chamando o Vini Júnior de macaco? Como é que você vai, né, pensar em um letramento racial para uma pessoa dessa? Não, já passou desse estágio do letramento racial para esse tipo de pessoa, né? Agora tem que ir para o estágio da violência estatal, que seria a coerção, né? Que é a prisão, que é responder juridicamente, que é pagar a indenização, que é doer no bolso. É nesse lugar que a gente precisa ir. Quando a gente fala sobre violência, aqui no filme a gente está falando da violência explícita mesmo, física, né? Armamentista, bélica, de todas as formas. Mas na vida real, a gente tem que ir para a violência estatal, que são as punições através do Estado. Então, foi vítima de racismo? Vamos processar criminalmente. Ainda que seja transformado em injúria racial, se equipara, né? Enfim, ao racismo, ainda que seja levado para injúria racial, vamos processar, inclusive, no cível, processando por dano moral, vamos mexer no bolso também desse povo, porque aí essa pessoa começa o letramento ganha efetividade, né? Porque a gente tentou fazer o letramento pelo amor, não funcionou. A gente tentou fazer o letramento por não é bem assim, né? Dando risadinha, aquela risada amarela, e tentando levar. Também não teve efeito, também não teve resultado, então vamos para o letramento estatal mesmo. Vamos levar essas pessoas, judicializar essas pessoas, para que elas sejam expostas, para que afrontadas, né, com o peso da lei, e a partir do peso da lei elas comecem a ter esse letramento oficial de que, olha, não pode ficar xingando o amiguinho de macaco, não pode ficar ofendendo as pessoas por conta da sua origem, ser xenofóbicos, sendo homofóbicos, todos os tipos, né, transfóbicos, todos os tipos que a gente vê aí em plano 2026. Eu acho que essa história de a gente ficar politicamente, sabe, tentando zelar pelo bom da boa vizinhança, eu acho que já acabou, né? Eu acho que já acabou. Lembrando que eu estou falando de usar o peso da lei, porque nós no Brasil, graças ao bom Deus, o Estado é laico, né? Mas a Fernanda não. Então, graças ao bom Deus, nós temos no Brasil leis robustas, ainda que discutíveis, mas são leis ainda mais fortes e mais incisivas ao combate ao racismo e ao combate a todos esses preconceitos e violências que a gente vê aí no nosso entorno. Então, recapitulando, assista, pecadores, assiste.
Assiste, tá? Depois que você assistir, vem me dizer aqui se você também saiu com um pezinho assim no coração, uma sensação de desesperança. Eu saí com uma sensação, um amago na língua, sabe? Uma sensação de desesperança. A obra tá linda, poeticamente ela tá linda, bem estruturada, construída, não deixa, sabe, não tem barriga, não tem sobra, não, a obra tá perfeita. Mas dá essa sensação de desesperança. Me deu aquela sensação de não tenho o que fazer, né? E aí, então, assista e me diga aqui o que que você achou. E depois que a gente falou, então, sobre a obra, a construção, valeu mesmo os 4 prêmios que ela teve no Oscar, os prêmios que ganhou no Globo de Ouro e todos os outros prêmios que Sinners, né? Aquela cena da Viola Davis entregando o prêmio pro Michael B. Jordan, nossa, aquela cena é sensacional. Eu repostei aquela cena porque ela é linda, assim, o grito da Viola Davis, sabe? O grito dela de Michael B. Jordan! Você vê que o tom de voz dela tá ali numa voz assim, blasé. Então, agora eu vou apresentar o melhor ator, não sei o que, uma voz blasé. De repente, quando ela vê, que ela abre o Globo de Ouro, que ela vê, não foi nem o Globo de Ouro, eu acho, não lembro qual foi o prêmio, mas que ela vê que é o Michael B. Jordan, nossa, ela muda a voz, né? A voz fica, ela cresce, sabe? Ela cresce no palco, assim, ela fica gigante no palco, porque ela tá referendando o igual a ela, sabe? Ela tá referendando todo o grupo de pessoas negras que foram violadas, massacradas, maltratadas ao longo de tantos anos e que hoje estão sendo reconhecidas por apontar o dedo, né? Reconhecidas por mostrar que a arte também nos pertence, que a arte também é nossa e que a gente pode fazer. Eu falei também a nossa, né? Aqui no colorismo que a gente tem das questões raciais no mundo e principalmente no Brasil, eu sou considerada uma pessoa parda, né? E lá no filme a gente tem uma pessoa parda e eles fazem a crítica bem objetiva, né? Pessoa parda que se beneficia dos privilégios de ser quase branca, então ela entra, eu reconheço que entre mim, advogada psicanalista parda, né, e o acesso de uma advogada psicanalista retinta, eu sei que eu tenho mais acessos, privilégios ainda nessa sociedade, e eu assumi meu cabelo, né, meu cabelo crespo, eu assumi meu cabelo agora aos 40 anos, 40 e poucos anos, e eu não conhecia o meu cabelo, tem noção? Eu vivi 40 anos sem conhecer o meu cabelo para você ver o tamanho da violência, do racismo estrutural que a gente vive, eu sendo uma pessoa parda que transita muito bem entre os brancos, porque quando eu percebo o racismo para o meu lado, quando é para dar oportunidade, quando é para sentar à mesa, quando é para ganhar corpo, posse, entende? Quando é para eu ocupar meu lugar onde eu estou, eu percebo racismo, porque aí os brancos, opa, mas ela não é branca, né? Aí eles, entende? Eu já tive mesas e palestras em que os advogados viraram para mim e falaram: Ah, mas pessoas assim da sua cor, eles eram brancos, né? Então, assim, pessoas da minha cor, eles não estavam falando com uma pessoa também branca, entende? Então, dá para você perceber o racismo velado que existe entre os pardos contra os pardos também. E é lógico que a gente não pode dizer que isso é maior ou menor do que a dor de um negro retinto, porque as dores são subjetivas, né? Então a gente tem aí as nuances, mas eu sei que nessa sociedade racista eu consigo ter uma transição, um trânsito melhor do que uma pessoa retinta. Isso também é um absurdo, isso também tem que ser gritado. E o filme fala, o filme escancara isso, entende? Que aquela pessoa ali ela é parda, ela não é branca. Né? Então eles não falam é uma pessoa parda, eles usam um termo lá que é uma pessoa não branca, né? Porque não há, não sei se há ali para eles o termo pardo, né? Ou se esse termo é só aqui no Brasil. Na minha certidão de nascimento, inclusive, consta branca, né? Minha certidão de nascimento.
Enfim, eu trouxe esse parênteses para você porque a gente precisa conversar sobre essas estruturas sociais, sabe? Sobre o racismo, sobre o letramento racial e como que essa perfilação de cores e corpos são cabíveis, socialmente, são aceitáveis socialmente em determinados lugares. Entende? Dentro da OAB, por exemplo, a gente tem no último censo, o primeiro e o único censo que saiu na OAB depois de 90 anos, foi que 74% dos advogados são brancos. E nessa magnitude, você olha os presidentes de OAB, as fotos, né? Os quadros de fotos dos presidentes da OAB são todos majoritariamente homens e são todos brancos. E aí em 2022, salvo engano, 2022, tá? 2020 e 2022, vem a lei da OAB, que é uma lei de cotas, que dentro das chapas, para concorrer, elas precisam ter pelo menos uma pessoa negra. E qual não é a surpresa quando a gente percebe que os negros que estão sendo aceitos, estão sendo recebidos, né, para compor essas chapas, eles são majoritariamente pardos. Por isso que eu falo que eu entendo o privilégio que eu acabo tendo socialmente falando, porque quando você pega as chapas, você vê um negro quase branco, né? Tem uma música do Racionais que fala isso. Então você vê ali escrito, né? As pessoas estão nas fotos das chapas, a gente está cumprindo a cota. Mas aí a gente está de cumprir a cota com o negro retinto, né? Ah, não, cumprir a cota com o negro pardo, porque aí se assemelha mais. É triste a gente saber que os negros ainda precisam estar alinhadíssimos para serem bem recebidos nos fóruns, por juízes, promotores, por colegas. Eu digo que nos meus 18 anos como advogada, assim, pouquíssimas vezes eu fui maltratada por é, juízes e promotores. Eu fui muito mais hostilizada por colegas advogados que não entendiam que o seu papel ali era de instrumento e achavam que era a própria parte, né? Estou trazendo aqui um desabafo que é para você entender que esse racismo estrutural ele atravessa a gente em vários escopos, né, sociais, em vários lugares, né? E aí você para ver na medicina, quando um médico negro vem te atender, você olha, sabe? Se você tem essa visão da racialidade mais apurada, você olha alegre e fala, nossa, mas se você não tem essa racialidade tão apurada, você olha com estranhamento, você fala, nossa, não é melhor pedir uma segunda opinião? Eu já vi pessoas pedindo segunda opiniões porque o médico era negro e você vê as fotos dos médicos, né, das faculdades de medicina, majoritariamente são brancos. E aí, como é que a gente faz para diminuir isso? Através das cotas mesmo. As cotas, elas têm esse viés. Então, a gente fica imaginando que nas próximas eleições, na OAB, por exemplo, os próximos advogados cotistas já não serão tão pardos, né? Eles já vão poder ser mais retintos. Por quê? Porque eles já vão conseguir se reconhecer, sabe? Então, esse ano, pela primeira vez, a gente tem uma presidente da CASP, que é a Caixa dos Advogados, negra, negra com cabelão, né? Sem alisamento, sem negra com cabelo crespo, e aí você olha as fotos dos eventos que ela organiza, ela traz é como se fossem os irmãos, né? Então eles trazem os seus. Ela não ficou ela exclusiva ali sozinha, né? Tem um vídeo da Thaís Araújo que fala isso, né? Eu tô cansada de ser a primeira negra ali. Então a primeira negra na escola, a primeira negra né, a fazer uma protagonista, a primeira negra não sei o quê, a primeira negra... Não, não, né? Hoje, inclusive, começa uma novela nova, eu parei de assistir novela, mas eu vou me forçar a assistir um pouco dessa novela nova. Por quê? Porque ela é uma novela que se passa inteiramente sob a perspectiva da realeza da negritude.
Então, o Lázaro Ramos vai ser o primeiro vilão que ele vai fazer na vida dele, e ele estava falando sobre isso. E a Thais Araújo, nesse vídeo que ela fala assim: Eu quero saber dos próximos, eu quero saber quem vai ser a próxima, eu quero saber, sabe, quantos de nós vão estar nos lugares, para a gente parar de ser o único ali no lugar, né? Porque esse lugar de unicidade nesse recorte social que é da violência, que é do racismo, ele traz um peso emocional muito grande. E eu atendo pessoas diversas, e quando eu atendo pessoas negras, pardas, que a gente começa a falar do peso, né, que traz o racismo, como o racismo atravessa essa pessoa, os relatos que eu ouço são justamente nesse lugar de ter essa consciência da representatividade que eles significam, da representatividade que eles trazem, sabe? Do direito de não errar, né? Eu não tenho o direito de errar sendo negra, porque a intolerância ao erro, ele é a tolerância ao erro, ela é maior quando você é branco. Por quê? Porque, coitado, mas não teve intenção, né? Agora, quando é negro, você, não, mas aí tinha que saber, tinha que ter, tinha que provar, tinha que não sei o quê. Então, assim, é muito pesada essa carga de você ter o tempo inteiro que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa comum, normal, como elas. E que você também tem suas subjetividades e que você também é atravessado pelo atravessamento dos outros, né? E que você, sabe, tá cansado de ficar trazendo nas ombros, nas costas, essa necessidade de provar que é bom, de provar que mereceu estar ali, de provar que cabe naquele lugar. Então, esse filme, e pela primeira vez o diretor, né, o Coogler, ele negociou, o Ryan Coogler, ele negociou com a produtora que ele vai ter o direito de receber desde o primeiro dólar que aquele filme recebe. Porque primeiro, pelo que eu entendi, né, das entrevistas que eu vi, primeiro se paga, primeiro ao pagamento do custo que houve, depois é que os atores, os produtores começam a receber também, pelo que eu entendi, né? E agora não, no caso dele não, ele começa a receber desde o primeiro dólar que já recebe, ele já começa a receber a parte dele ali. Por quê? Porque é isso, gente. É sobre isso, é sobre você reconhecer a responsabilidade, o papel que você ocupa naquele lugar onde você está. É sobre isso, sabe? Reconhecer o papel que você ocupa naquele lugar. Falei de tantas coisas aqui importantes. Espero de verdade que você tenha conhecido e assistido esse filme, que você me traga aqui seu insight. O que que você gostaria que eu aprofundasse sobre o filme, dessas questões que eu levantei aqui, para a gente poder fazer um filme Pecadores 2 aí? O que que você achou desse filme? Me conta para a gente poder prosear. E o que que você achou do meu relato, né? Tanto do meu relato pessoal quanto do meu relato clínico. O que que você pode trazer para a gente poder prosear também? Porque assim a gente aumenta, sabe, apura melhor esse reconhecimento do racismo estrutural. E é chamado de estrutural porque às vezes você nem se toca que você está no meio de pessoas que não têm pessoas negras. Quando eu vou no Tribunal de Justiça fazer uma sustentação oral, os tribunais de justiça, eles têm os quadros de todos os presidentes, desembargadores, juízes que já passaram por ali. E aí, quando você olha as caras, são todos homens brancos, entende? Agora, né, de 2000 para cá, é que você vê um negro e bem, sabe? Então, assim, se isso não te incomoda, se isso não te chama a atenção, é porque você é muito privilegiado ou distraído, né? Porque tem que chamar a atenção. Você tem que causar estranhamento. Eu estar num restaurante que custa R$ 500 o prato e eu não ter nenhum negro nem servindo, nem servindo. No Malemar, o negro está lá fora como valet. Malemar, porque nem servindo ele tá.
Ele tá lá dentro na cozinha, mas ele não tá aqui servindo no salão. Você vai no restaurante que custa R$ 500 o prato e você não vê negros sentados sendo servidos. Isso não te chama atenção? Você vai em exposições no teatro, em exposições artísticas e você não vê negros? Isso não te chama atenção? Tem que chamar. Tem que chamar, porque a gente está em 2026. Entende? Então, por favor, bora prosear, curte, comenta, se inscreve no canal, me ajuda. Compartilha com aquela professora que quer falar sobre letramento racial. Esse filme fala sobre letramento racial e esse vídeo que eu gravei aqui para vocês também fala sobre o letramento racial. Então, eu acho que tá bem apuradíssimo, assim, 45 minutos de prosa boa para a gente falar sobre o filme Pecadores. Que obra-prima. Assiste, assiste. Eu vou assistir uma segunda vez para recuperar o fôlego, né? E ver as coisas que eu não consegui ver porque eu tava entrando naquela hipnose do filme que tava me acessando lugares que ainda não tinham sido tocados ali, né? Então assistir uma segunda vez vale a pena para dar esse respiro no filme, para ver um pouco da arte, o que eu perdi de repente entrando, mergulhando assim na realidade dos fatos. É isso. Reverbera comigo, curte, comenta, compartilha. Eu quero você saber de você o que você achou e o que você está vendo aqui de Pecadores. Beijos. Tchau.